Olá, amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. É uma grande alegria recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Hoje nós estamos começando uma nova série aqui no nosso canal, a série Conflito, onde nós vamos meditar um pouco nos textos inspirados de Ellen White e também na Palavra de Deus. Ok? Então, se você não é inscrito no nosso canal, deixo aqui o convite para que você se inscreva, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas para que assim a gente possa incentivá-las também a estudar a Palavra de Deus junto conosco. Então assista esse vídeo até o final, tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Bom, meus amigos, então como disse aí na introdução, hoje nós estamos começando uma série nova aqui no canal. Nós vamos meditar um pouco nos escritos, nos livros de Ellen White. Para quem não conhece, para quem não sabe, nós adventistas do sétimo dia, a igreja na qual eu pertenço, acreditamos que Ellen White recebeu de Deus o dom de profecia. Ao longo do seu ministério, que durou mais de 60 anos, Ellen White recebeu cerca de 2.000 visões, escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas. Inclusive, eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo um site para que você possa ter acesso à biografia de Ellen White e conhecer um pouco mais da obra profética, do dom profético aí de Ellen White. Então nós vamos começar hoje uma série aí de estudos de alguns capítulos, de alguns livros de Ellen White. A série Conflito, ela é baseada em alguns títulos, algumas obras de Ellen White, como Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus. Não necessariamente nessa ordem, mas essas obras elas compõem aquilo que nós chamamos de a série O Grande Conflito. Então Ellen White, através dos seus escritos, nos ajuda muito a compreender, a ter uma visão mais ampla do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Então os textos que nós vamos meditar hoje estão na obra dela, no livro Patriarcas e Profetas. Então, nós vamos meditar um pouco em alguns textos aqui de Ellen White e, inclusive, eu vou deixar na descrição também aqui do vídeo o site da Casa Publicadora Brasileira, onde você pode adquirir esta obra, bem como outros títulos também de Ellen White e para que você possa, então, desta forma, se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. A obra de Ellen White, nós acreditamos que ela é inspirada também por Deus, não substitui de forma alguma a Palavra de Deus, não substitui a Bíblia, mas nos ajuda a ter uma visão mais ampla do texto sagrado e nos ajuda a nos situar aí no grande conflito entre o bem e o mal. Bom, eu estava lendo esta obra, Patriarcas e Profetas, e logo no primeiro capítulo me chamou muito a atenção, porque o título do primeiro capítulo e também o título dessa nossa meditação é A Origem do Mal. Então, isso é uma coisa que sempre me intrigou. Como que o mal surgiu, Se Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é um Criador perfeito, e Ele criou um universo, um vastíssimo universo, cujo nós conhecemos pouquíssimo também, e o mal ele não se originou em algum planeta, em algum canto do universo, mas o mal se originou no céu. Isso é o que a própria Palavra de Deus nos diz, o que a própria Bíblia nos apresenta. E aí a gente para pensar, mas como que o mal se originou no céu, que é o lugar da habitação de Deus, um lugar de perfeição, de harmonia,
né? Ali entre os santos anjos, foi ali que surgiu o mal. Então, os escritos de Ellen White, aqui no livro Patriarcas e Profetas, logo nesse primeiro capítulo, ela já nos dá ali alguns detalhes acerca dessa controvérsia que houve, da origem do mal. Eu quero ler aqui com vocês alguns textos deste livro que são muito interessantes e que amplia bastante a nossa visão com relação, né, à origem do mal. Por exemplo, logo na página 10, ela diz o seguinte: enquanto todos os seres criados reconheciam a lealdade por amor, havia perfeita harmonia por todo o universo. Esse texto ela está dizendo que enquanto os seres que Deus criou, tanto os anjos quanto outros planetas, que nós acreditamos que Deus ele tenha criado não só o nosso planeta habitado, mas como outros planetas também, enquanto os seres desses mundos e os próprios seres angelicais no céu, habitando na presença de Deus, eles reconheciam a lealdade por amor, havia perfeita harmonia por todo o universo. Ou seja, então eles obedeciam a Deus por amor, eles eram leais ao Criador, né, a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à Trindade, por amor. Então, como que surgiu o mal, como surgiu o pecado? Então, na página 10, ainda na página 10, ela diz o seguinte: o pecado se originou com aquele que abaixo de Cristo havia sido o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Então, aqui nesse texto, ele está dizendo que o pecado se originou aquele ser angelical que estava imediatamente abaixo de Jesus. Então, nós podemos imaginar que para que houvesse uma harmonia no céu, existia uma hierarquia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, acima dos anjos, e logo abaixo deles, imediatamente abaixo deles, estava Lúcifer. Ok? E Lúcifer havia sido o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Então, o pecado se originou no coração deste ser perfeito, que era Lúcifer. Na página 11, Ellen White ela escreve o seguinte: pouco a pouco, Lúcifer começou a alimentar o desejo de exaltação própria. As Escrituras afirmam: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então aqui ela cita o texto de Ezequiel, no capítulo 28, verso 17, onde a palavra de Deus ela diz que Satanás, por conta da sua beleza, por conta da sua inteligência, por conta da sua formosura, ele começou a se corromper. No livro Patriarcas e Profetas, ela nos dá mais alguns detalhes dizendo que Lúcifer começou a sentir inveja de Jesus, porque Jesus Cristo participava do concílio celestial ali com Deus. Era como se fosse uma reunião, um concílio que havia entre eles, e obviamente os anjos, por conta dessa hierarquia, ficavam de fora. E Lúcifer começou a nutrir ali um sentimento de inveja, de facção ali, né? Ele queria, por conta da sua formosura ali, do seu orgulho, ele queria participar também deste concílio. Então ele começou a nutrir esse sentimento e começou a se corromper. Então olha só a história da origem aí do mal. Um outro texto interessante da palavra de Deus que eu separei aqui, Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15, diz o seguinte: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então esse texto está sendo bastante claro que Lúcifer, ele era perfeito, ele permanecia no monte santo de Deus, ou seja, ele já tinha uma posição elevada. E mesmo assim, perfeito que ele era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então, que essa iniquidade
que isso é um mistério, né? Como que pode surgir o mal num ambiente perfeito em um ser que já tinha uma posição de destaque no céu, e mesmo assim ele então se corrompeu, e a partir daí então começou-se o grande conflito. Ellen White, ela ainda diz que Deus, ele tentou trazer Lúcifer de volta. Ele tentou dissuadi-lo das suas ideias. Você veja que em alguns trechos aqui do livro, Ellen White diz que Lúcifer começou a incitar outros anjos a se rebelarem também contra Deus. Então ele começou a disseminar ideias de que a lei de Deus ela era uma lei pesada, era uma lei que privava eles de liberdade, né? e que eles só teriam a bênção de Deus se eles fossem obedientes como se fossem robôs. Ou seja, eles não tinham livre-arbítrio, né? Eles não tinham liberdade de escolha, eles não possuíam liberdade por completo, o que é uma mentira, né? Uma falsa acusação com relação a que Lúcifer faz com relação à lei de Deus. Inclusive ele faz até hoje, né? Ele tenta incitar na mente das pessoas que nós só temos liberdade a partir do momento em que nós nos desviamos de guardar a lei de Deus. O que é ao contrário, né? Para que nós possamos ter liberdade, para que nós possamos gozar de plena felicidade, isso só é possível através de comunhão constante com Deus e com a sua lei e com a sua palavra. Então Lúcifer, ele começou ali a disseminar essas ideias no céu, disseminar essas ideias para alguns anjos no céu. E na página 15, ela diz o seguinte: um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a emergir. Então aqui ela diz que Jesus Cristo, que Deus, né, o Espírito Santo, tentou trabalhar no coração de Lúcifer para que ele pudesse retroceder, né, das suas ideias, para que ele pudesse se arrepender. Mas mesmo assim ele não se arrependeu e ele continuou. E ele continuou então ali disseminando as suas ideias. Então na página 13 tem um outro texto interessante que ela diz o seguinte, que Lúcifer, ele começou então a disseminar essas ideias ali para os outros anjos, e ela diz o seguinte, que a liberdade que eles tinham desfrutado até ali chegara ao fim, pois lhe havia sido designado um governador absoluto e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Esse governador absoluto, no qual ela menciona, é o próprio Jesus Cristo. Então você veja que Lúcifer, ele começou a disseminar essas ideias de que a liberdade que os anjos tinham até aquele momento tinha acabado, porque eles deveriam então prestar homenagem à autoridade de Jesus. Então olha só, né, os sentimentos, as ideias em que o inimigo começou então a implantar na mente dos anjos. Continuando, né, a leitura ali do primeiro capítulo aí de Patriarcas e Profetas, a origem do mal, Ellen White diz ainda que Jesus, ele conseguiu trazer de volta alguns anjos se arrependeram, mudaram de lado, porém muitos outros acabaram dando ideias, né, dando continuidade aí às ideias de Lúcifer e acabaram então sendo expulsos do céu. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 e 8, diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, essa guerra que houve no céu, ela pode nos dar a impressão de ser uma guerra literal. Mas eu já ouvi alguns teólogos, alguns pastores, que são mais estudiosos, dizendo que não se trata aqui de uma guerra literal física, né? Não se trata de um embate físico, mas sim uma guerra no campo das ideias. E faz sentido, né? Porque se nós imaginarmos uma luta física, um embate físico entre Lúcifer
e seus anjos e Jesus Cristo, obviamente que Lúcifer não prevaleceria, né? Ele poderia até morrer, porque Jesus, num estalar de dedos, com todo o seu poder, ele poderia naquele momento destruir os anjos. Ele não fez isso porque, se ele fizesse isso naquele momento, ele estaria dando razão às ideias de Lúcifer, né? E aí ele colocaria então o seu caráter em risco diante de não só dos anjos do céu, mas de todo o universo. Então Jesus Cristo, na sua misericórdia, ele expulsou então o dragão e seus anjos. A Bíblia diz, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que o dragão com a cauda ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Isso está fazendo menção, né? A cauda na Bíblia é como se fosse ali ideias enganosas, né? Tem uma ideia, uma relação com falso profeta, com ideias falsas. Então, com essas ideias falsas, Lúcifer conseguiu levar 1/3 dos anjos, né? As estrelas do céu, simbolicamente representam ali os anjos. E aí então eles foram expulsos do céu e o resto da história a gente já sabe. Então, meus amigos, esses textos, para a gente finalizar aqui, na página 18 ela diz o seguinte: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Então nós podemos tirar muitas lições meditando nesses textos e também na palavra de Deus, obviamente. Primeiro que o pecado ele é repulsivo para Deus, né? Hoje nós vivemos numa era em que as pessoas elas minimizam o poder do pecado, elas relativizam o poder do pecado. Elas dizem, nós vivemos na era que não existe verdade absoluta, né? Cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer. E a gente sabe que a coisa não é bem assim. Existe sim uma verdade absoluta que está na palavra de Deus. E outra coisa importante também é que a lei de Deus ela tem que ser cumprida. Você veja que essa ideia de que a lei de Deus ela foi abolida, que nós não precisamos mais obedecer aos preceitos de Deus, é uma ideia satânica e muito perigosa. Os mandamentos de Deus são a transcrição do seu caráter. Quando eu digo os mandamentos de Deus, eu me refiro aos 10 mandamentos. Aqueles que estão lá em Êxodo, no capítulo 20, incluindo o 4º mandamento, que nos ordena a observância do sábado. Então a gente vive num tempo em que muitas pessoas cristãos, inclusive, dizem que não é necessário mais guardar a lei. E isso é uma grande mentira. Você veja que essa lei, a quebra dessa lei, gerou consequências terríveis para todos nós. Foi através da quebra da lei que Satanás foi expulso do céu, e também foi através da quebra da lei que o pecado entrou no mundo. Porque Adão e Eva, ao participarem do fruto proibido, né, a dar mais atenção às palavras da serpente do que às palavras de Deus, eles acabaram se colocando acima de Deus e quebrando aí o mandamento de não terás outros deuses diante de mim. Só colocando-se, né, colocando eles mesmos a sua própria vontade acima da vontade de Deus, como dando mais ouvidos à palavra de Lúcifer, a palavra da serpente, do que a palavra de Deus. Não comerás do fruto da árvore do jardim. Então, hoje em dia, muitas pessoas que se dizem cristãos acabam incorrendo nesse erro, ou por ignorância, por não saberem, ou porque sabem que devem guardar a lei de Deus, que devem obedecer os preceitos divinos, mas simplesmente ignoram isso e o fazem, e assim, ao fazerem, declaram aberta rebelião contra Deus. Então, que nós não sejamos assim, que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus, que possamos estudar a palavra de Deus todos os dias, e o objetivo do nosso canal aqui é justamente esse, é incentivar você a estudar a palavra de Deus e estudar obras como essa também. Este livro aqui, ele é muito interessante, né, para que a gente possa
ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Então nós estaremos aqui no nosso canal sempre indicando obras como essa para vocês, para que vocês possam ampliar a sua visão acerca da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça de curtir e compartilhar se você gostou, para que assim a gente possa ir incentivando outras pessoas a estudar a palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.